Bom, agora que nós já conhecemos qual é a função de cada um daqueles 4 comandos, que seriam o consultar, o substituir, inserir e remover. Bom, nós já conhecemos a função dos 4, certo? Eu só queria explicar uma coisa. Tá vendo que o meu vetor aqui, ele tem um total de 8 casas, que vai da casa 0 até a casa 7. Bom, como eu sei qual é o final do meu vetor, qual é o meu último campo que tem número? Aqui é muito fácil identificar, ó, nenhum tem número. Mas quando a gente está falando em C, na parte do código, quando você declara um vetor, ele sempre vai ter um valor, que vai ser um lixo de memória, mas não deixa de ser um valor. Entendeu? Ele pode, quando você declara, ele vai ter basicamente, se for ilustrar, isso daqui, ó, lixo no vetor inteiro. Entendeu? Deixa de ser um valor? Não, é um valor, mas é um lixo de memória que foi utilizado por outro programa. Então, para a gente controlar qual é o último valor válido do nosso vetor, nós vamos declarar uma variável. Olha só, vamos fazer o seguinte. Deixa eu só mudar aqui para C, para ficar formatado. Olha só, eu vou ter uma variável do tipo inteiro, chamada quantidade, QT de quantidade, elementos. Ou melhor, elemento atual. O que é o elemento atual? O elemento atual é qual casa... Não, o elemento atual não ficou muito bom. Vamos colocar último elemento. O último elemento é qual é o último elemento válido lá do meu vetor. No caso aqui, nós vamos colocar o que? Elemento válido igual a menos 1. Por que menos 1? Porque eu não tenho nenhum válido. Entendeu? Se eu tivesse... Imagina que vamos fazer o seguinte então. Eu vou usar a nossa função inserir aqui, ó. A função inserir valor 10, por exemplo. Lembra, lá na última videoaula, ela vai vir aqui e inserir na primeira casa. Então, opa, deixa eu só arrancar essa formatação que está como link para essa daqui. Bom, vai colocar o valor 10 aqui, certo? Então, ao fazer isso, eu tenho que fazer o que nesse último elemento? O último elemento mais. Por quê? Agora sim eu tenho um elemento válido. Quando eu faço mais, ele pula do 0 para o 1. Então, o meu último elemento válido vai ser o 0. Correto? Vou fazer o inserir de novo. Quando eu faço... Vamos fazer na ordem aqui, ó. Vamos fazer na ordem certinho para não ter problema. Vou declarar aqui, ó. Então, eu fiz o inserir. Esse meu inserir adicionou um elemento mais aqui, como eu fiz. Daí, eu vou inserir outro, agora com valor 20. Ele vai fazer o que? Vai fazer novamente isso, elemento mais. Então aqui, 20. Meu elemento está valendo quanto? Começou com menos 1, fez mais, está sendo igual a 0. Daí ele fez mais de novo, está sendo igual a 1. Então, o meu último elemento válido aqui é 1. Tá ok? Vamos ao substituir, por exemplo. Vou substituir casa 0, coloca lá dentro o valor 40. Ele vai vir na casa 0 e colocar o valor 40. Eu tenho que mudar esse cara aqui? Não. O meu último elemento ainda continua sendo 1. Então, substituir, eu não preciso fazer nenhuma alteração nesse último elemento, tá ok?
Bom, agora o consultar também não, porque o consultar ele não altera a estrutura, ele só mostra como a estrutura está. O substituir a gente acabou de mostrar, o inserir também e o remover. Quando eu fizer um remover, casa 0. Ele vai ter que fazer o quê? Vai ter que limpar a casa 0, que foi o que eu expliquei na aula passada, copiar esse valor aqui e limpar esse valor. Tá ok? Então, o que acontece com o último valor? O último valor não pode ser mais 1. Ele tem que fazer o último elemento aqui, menos, menos. Tá ok? Então ele volta a ser o 0. Olha só. Daí se eu fizer novamente o remover casa, ele vai diminuir mais 1 e volta para menos 1. Ou seja, o vetor está vazio. Tá ok? O controle tem que ser esse.